Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar início a uma nova carta, a carta de Paulo aos Filipenses. Deus tem colocado no meu coração um desejo de nós meditarmos em todas as cartas dos apóstolos. Já meditamos em Filemão, já meditamos em 1 Timóteo, já meditamos em Tito. Agora nós vamos meditar a carta de Paulo aos Filipenses. Amém, queridos? Então vamos lá. Vamos continuar aqui nessa luta aí contra a carne, contra a indisposição da nossa carne de se envolver com as coisas de Deus. Queridos, não é fácil estar aqui gravando, não é fácil. A luta é muito grande, os obstáculos são grandes, a falta de tempo também atrapalha muito. A falta de tempo até mesmo de termos um tempo melhor de qualidade para meditarmos na palavra. Estou falando no meu caso, trabalho muito. Mas eu creio que é apenas uma fase e Deus vai abrindo as portas aos poucos. Amém, queridos? Mas vamos embora. Vamos fazer a nossa parte aí, cada parte do corpo fazendo a sua parte. Deus, aos poucos, Ele vai abrindo portas, promovendo circunstâncias. Porque, afinal, queridos, essa frase Deus colocou no meu coração. Ele é mais interessado do que nós mesmos no cumprimento do seu chamado. Então, Ele vai abrir as portas. Todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém, queridos? O importante é termos um coração próprio para Ele, voltado para as Escrituras e, estudando a palavra, recebendo iluminação, anunciarmos, usando as ferramentas que Deus disponibilizou para cada um de nós. No momento, essa é a ferramenta que Deus está dispondo para mim. E eu estou muito feliz porque eu sei que essa palavra tem alcançado muitas vidas, tem edificado muitas vidas, encorajado muitas vidas, exortado muitas vidas, mas ao mesmo tempo olhando para mim mesmo, para que eu não venha a ser desqualificado naquilo que eu estou ensinando. Amém, queridos? É uma luta constante. Mas, se nós nos envolvermos com a palavra de Deus todos os dias e com as orações, Ele vai nos conduzir em vitória. Amém, queridos? Filipenses, capítulo 1, vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Olha que interessante, né? A todos os santos. Então nós não somos pecadores, nós somos santos, separados para Deus. Amém, queridos? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de apenas dois, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, os únicos que compõem a divindade. O Espírito Santo é o que flui de dentro deles, é o sopro de vida deles, amém, queridos? É a maneira como Deus age. Tudo Deus age através do seu Espírito. O poder de Deus é manifestado através do seu Espírito. Deus criou todas as coisas através do seu Espírito. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos através do seu Espírito. Nós nascemos de novo através do seu Espírito. É o seu Espírito que vai transformar novos céus e nova terra. É tudo através do Espírito. Tudo, 100% é através do Espírito. Amém, queridos? Aí ele continua, verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo era um homem de oração. Assim como Jesus era um homem de oração. E são exemplos para seguirmos. O apóstolo Paulo, ele tinha um estilo de vida de oração. Ele orava dia e noite, intercedia dia e noite pela igreja. Em 1 Coríntios 14 ele fala, né, que orava em línguas mais do que todos os cristãos de Coríntios. Então o apóstolo Paulo orava em línguas, orava na mente, intercedia. Um estilo de vida de oração. Aí ele continua. Por que eu orava por vocês? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa palavra cooperação aqui é koinonia, comunhão. Ou seja, vocês trabalham juntos, unidos, no mesmo parecer por causa do Evangelho. Então, se quisermos avançar, queridos, nós temos que nos unir. Já passou da hora da igreja se unir. Claro, o fiel remanescente. Essas placas denominacionais só nos dividem, pensamentos diferentes só nos dividem, não deveria nos dividir, deveriam nos unir. Deus está aos poucos restaurando a sua palavra
E nós precisamos ser sábios e compreendermos que estamos nesse período de transição da restauração da palavra. Então vai haver divergências, é ferro afiando ferro, queridos. Mas que nós possamos ter um coração próprio, considerando os outros superiores a nós mesmos. Cientes de que Deus divide com o corpo a sua revelação. Ninguém é detentor de toda a revelação. Então todos nós aprendemos uns com os outros. Claro que tem muita apostasia e está profetizado que o tempo da apostasia só vai aumentar até a volta de Jesus. Mas se tivermos um coração próprio para as Escrituras, pedindo discernimento de espíritos, nós vamos suportar uns aos outros. Vamos dar suporte uns aos outros. Nós vamos reconhecer lá na frente, poxa, aquilo que eu tinha tanta convicção não é bem assim, né? Enfim, é dessa forma que nós vamos crescendo. Amém, queridos? Então essa cooperação no Evangelho aqui é uma comunhão dos santos no Evangelho, juntos, trabalhando juntos, cada parte do corpo fazendo a sua parte e crescendo, né, nessa causa do Evangelho. Amém, queridos? Então, o apóstolo Paulo deu graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, por causa da vossa comunhão, trabalhando unidos no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então isso aqui, queridos, é um contexto de unidade, de ajuntamento dos santos. Amém? Então Deus ele vai completar a boa obra se nós andarmos em unidade. Eu nunca me esqueço desse salmo, muito próprio, 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí, como consequência, é como óleo. Óleo é símbolo do poder de Deus, da manifestação do Espírito, da capacitação, revelação da palavra, sinais e prodígios. Tudo isso é consequência da unidade, queridos. Ali o Senhor ordena a bênção. Amém, queridos? Então, sem unidade, não há manifestação genuína de Deus. Ele quer se manifestar, mas nós precisamos estar unidos na causa do Evangelho. Unidade, queridos. A igreja que não se une não pode andar junto. Andarão dois juntos se não houver acordo? Amém, queridos? Aí ele continua. Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, para que Deus possa começar e concluir, depende da nossa cooperação, depende da nossa unidade. É claro que a igreja já é predestinada a vencer, mas nós não sabemos se faremos parte desse grupo. Amém? Então, que possamos ter percepção espiritual e compreendermos que nós necessitamos de unidade. É a única maneira da igreja vencer. Vai haver a igreja vencedora, mas que nós possamos fazer parte desse grupo. Vocês conseguiram compreender? Então Deus vai completar a boa obra, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que nós façamos parte desse grupo. Amém? Aliás, verso 7. É justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Todos nós somos participantes quando nós andamos em unidade. Então, não importa se alguém vai ser preso ou se vai estar solto, não importa, queridos. A palavra de Deus ela vai continuar sendo proclamada por entre as nações. Aí ele continua. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha saudade de estar unidos com os irmãos. Enquanto que uns não querem se reunir mais como igreja, o apóstolo Paulo tinha saudade de estar com os irmãos. O Espírito que não quer congregar não é o Espírito Santo. Amém, queridos? O Espírito Santo vai sempre nos impulsionar a estarmos juntos, congregando. Amém? Verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção. Percepção espiritual, queridos. Nós precisamos crescer no amor para que o conhecimento de Deus seja pleno na nossa vida e também toda a percepção espiritual. Como nós precisamos ter percepção espiritual nos dias em que vivemos. Mas olha só, como andar em amor faz toda a diferença, né? Então o amor precisa crescer mais e mais na nossa vida, o amor de Deus.
Quando o amor de Deus cresce, nós temos mais conhecimento e mais percepção espiritual. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes, olha como consequência, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Está vendo a quantidade de ordenanças que o apóstolo Paulo falou aqui para que possamos ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo? Então, se quisermos, no dia do juízo, termos confiança, nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que andar em unidade. Amém, queridos? Aí ele continua. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O fruto do Espírito é mediante Jesus Cristo, queridos. Olha aqui. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, né? Benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, enfim. O fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito é mediante Jesus Cristo. Não foi isso que Jesus falou em João 15? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Se você está em mim, você produzirá fruto. Então eu sou o Espírito Santo que faz com que vocês produzam fruto. Eu sou o outro Consolador, porque Jesus falou aqui no contexto, né, do outro Consolador. Do capítulo 13 de João até o capítulo 17 é o mesmíssimo contexto. É o mesmo discurso de Jesus na noite em que ele foi traído. E ele fala do outro Consolador. Ele mesmo. Jesus não falou isso? Eu vou preparar lugar, preparar vocês lugar, para que eu possa voltar junto com o Pai e morar, fazer morar em vocês. É isso que Jesus falou. Né? João 14, ele fala dentro do mesmo contexto. Nós viremos o Pai e o Filho e faremos nele morada. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos, eu e o Pai, para ele, e faremos nele morada. Então a nossa comunhão, conforme João, em 1 João capítulo 1, verso 3, diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então outro Consolador é a habitação do Pai e do Filho em nós. O Consolador que estava em Jesus era somente o Pai, mas hoje é um outro Consolador, por quê? Porque o Pai, juntamente com o Filho, habitando em nós. Amém? Esse é o fruto de justiça. Fruto do Espírito é o próprio Senhor Jesus. Filipenses aqui, ó, apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual esse fruto de justiça é mediante Jesus Cristo, a videira. Porque quem está nele produz fruto. Amém? Para a glória e louvor do Pai. Tanto que no verso 19, nós vamos chegar lá, ele fala, ó, quem é esse Espírito? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. Então, não existe trindade, queridos, na Bíblia. Embora é mencionado Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho. É a manifestação de Deus. É algo que sai de dentro de Deus. Amém, queridos? Verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Recentemente eu gravei alguns vídeos sobre política e falei para os irmãos que naquela oportunidade que o apóstolo Paulo exigiu seu direito de cidadania, ele estava sendo conduzido pelo Espírito. Ele estava na percepção que ali era uma oportunidade de comparecer diante de César. E ele fez questão, eu quero comparecer diante de César, apelo para César. Tendo em vista o quê? Exercer o seu direito de cidadania humana em si próprio? Claro que não, era uma estratégia do Espírito para que ele pudesse alcançar mais pessoas lá no Palácio de César. Tanto que no final de Filipenses, verso 22, olha só como ele fala, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então o foco do apóstolo Paulo era alcançar pessoas. Olha só, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, ele fez escravo de todos para poder ganhar o maior número possível de pessoas. Aí ele fala aqui, ó, verso 19 de 1 Coríntios 9, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus.
para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos modos, salvar alguns. Então, o apóstolo Paulo não exerceu o seu direito de cidadania para poder curtir a vida e desfrutar das coisas dessa vida. Não, ele exerceu o seu direito de cidadania romana para poder alcançar os que estavam no palácio de César. Essa é a estratégia do Espírito, amém, queridos? Amém? Continuando. E a maioria dos irmãos, verso 14, estimulado no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, por que eu estou feliz que vai vir a perseguição aqui no Brasil? Por causa das perseguições que sofreremos. Por exemplo, um irmão pode morrer por amor a Cristo, outro pode ser preso, e eles vão ser estimulados para falarem ousadamente a palavra de Deus. É um estímulo, queridos. Perseguição dos santos é um estímulo. Morre um, nascem outros 2. São presos 5, outros 10 vão proclamar a verdade. Porque as perseguições são um estímulo, queridos, para que nós possamos falar ainda mais com ousadia a palavra de Deus. Olha só, quando nós lemos a palavra de Deus, nós recebemos essas iluminações. Olha que coisa tremenda, apóstolo Paulo aqui. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, preso, ousam falar com mais desassombro, ousadia e intrepidez da palavra de Deus. Então, o Brasil é um celeiro para as nações, então esse celeiro precisa de perseguição, queridos. Nós precisamos de perseguição para que nós possamos espalhar essa palavra. Atos capítulo 8, depois que Estevão foi morto, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja, e todos, exceto os apóstolos, foram espalhados. Amém? Então fiquem felizes. Tem de motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. A igreja, ela foi chamada para ser perseguida. A reputação da igreja é como ovelhas destinadas ao matadouro. Quando a igreja é perseguida, aí que ela avança. Aleluia! Verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então devemos ficar felizes. Eu sei que tem irmãos que pregam a palavra para poder promover discórdias, para poder ser o destaque, para poder ser o dono da verdade, para poder ser melhor do que os outros. Não importa, queridos. Contanto que Cristo está sendo pregado, nós temos que nos alegrar. No dia do juízo, ele vai prestar contas com Deus. Porque Deus sonda mentes e corações e vai retribuir cada um de nós de acordo com as nossas obras. Mas, se Cristo está sendo pregado, devemos estar felizes. Não é heresias sendo pregadas, estamos felizes. Heresias em nome de Jesus. Não, não é isso. Mas quando a pessoa está pregando a verdade, ainda que ela não viva aquilo que ela está ensinando, ou está fazendo por um motivo errado, devemos estar felizes, porque Cristo, de alguma forma ou de outra, está sendo anunciado. Olha só como essa carta nos equilibra, queridos, nos dá sabedoria. Aí ele continua. Por quê? Verso 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, olha aí, Espírito de Jesus Cristo, queridos, não é a terceira pessoa, me redundará em libertação. Então, eu estou preso, mas eu sei que se vocês orarem por mim, eu serei livre. E pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então, vamos supor, vamos colocar para os dias que estamos vivendo. A igreja orou, jejuou, fez de tudo para que Bolsonaro fosse reeleito. Ele não foi reeleito. Então, já que não foi na força das orações e do Espírito, vamos partir na força do braço para trazê-lo de volta à força. Não, queridos. Não é na força do braço que nós vencemos as batalhas. Olha o apóstolo Paulo nos ensinando aqui. Eu estou preso. Então vocês não vão ir lá para frente do palácio de César, né? Uma multidão de cristãos. Solte Paulo! Solte Paulo! Exigimos nossos direitos. Não, não. Olha como o apóstolo Paulo foi liberto da prisão.
por causa das vossas súplicas, oração, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. É Cristo que dá a vitória, queridos. É mediante a oração. A oração tem poder ou não tem? Se não resolvemos na oração, vamos partir para o plano B, na força do braço? Se não for resolvido nas orações, porque Deus não quis. Então aceita que dói menos. Deus quis que o governo de esquerda assumisse o nosso país, para poder julgar os que estão andando em pecados, para que de alguma forma alguns sejam conduzidos ao arrependimento, queridos. Deus está julgando esta nação. Olha só que interessante, né? Pedro estava preso em Atos 12, então a igreja foi lá protestar contra Herodes. Solta Pedro, Herodes! Não. A igreja orou continuamente por Pedro. E Deus, o Espírito de Jesus Cristo, enviou o socorro. O anjo libertou Pedro daquela prisão, através das orações dos santos. Meus irmãos, se as orações não resolverem, não vamos partir para o plano B. Se as orações não resolvem, não tem plano B. Então oramos pela nação. O Bolsonaro não foi reeleito, então aceita o juízo de Deus. Deus não quis, ele não respondeu às nossas orações, porque não foi da vontade dele, acabou. Então não tem plano B. Amém? Então o apóstolo Paulo estava preso, o povo não foi lá protestar, mas simplesmente, apóstolo Paulo, estou certo disto, que pela vossa súplica, oração dos santos, e pela provisão, como consequência, em resposta às orações dos santos, do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. Segundo a minha ardente expectativa, verso 20, e a esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha aí. O cristão quando morre é uma bênção. E quando vive também é bênção, contanto que ele viva nos propósitos de Deus. É isso que ele fala aqui no verso 21 agora. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não vivemos mais nós mesmos. Cristo vive em nós. Amém, queridos? Então o nosso viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristão não tem medo, não tem que ter medo de morrer, queridos, porque o morrer é lucro. Ele fala, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, se nós morrermos, será muito melhor, queridos, porque nós estaremos com Cristo para sempre. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Estou lembrando de um texto aqui de 2 Coríntios 5, que o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, que é prefere morrer. Olha só. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, se nós morrermos, queridos, é lucro. Alcançamos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, mas enquanto nós não morremos ou não permanecemos vivos até a volta de Jesus, se estivermos aqui no final da grande tribulação, então, enquanto isso não acontece, vamos aproveitar o tempo que estamos vivos para poder edificar vidas, salvar vidas, queridos. Pescador de homens, essa é a nossa missão. Já se perguntou, toda vez que você acorda, o que eu posso fazer, Jesus, para poder ser bênção para as pessoas? Amém. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Verso 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Progresso, avanço. Eu amo dizer aquela frase. Vamos avançando, porque a igreja de Deus ela não retrocede, ela avança, queridos. Com muita perseguição. Porque pode vir Satanás com suas perseguições. Deus vai cumprir o seu propósito na nossa vida, porque nós somos cooperadores dele. Então, vamos avançando. Então, o apóstolo Paulo preferiu estar vivo por mais um tempo para o vosso avanço, progresso e alegria na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Olha aí o desejo de Paulo,
unidade, estar unido, congregando com os irmãos, tocando em irmãos, abraçando irmãos, orando por eles. Mas não. Cristo em casa, eu estou bem aqui, estou aqui assistindo os cultos pela internet. Meus irmãos, não deixem de congregar, queridos. Ore, que Deus vai te direcionar para um local. Não é um local perfeito, mas Ele vai te indicar esse local. Amém, queridos? Procura sempre ter um desejo ardente no coração de estar unido com os irmãos, que Deus vai abrir as portas. Amém? Certeza que Ele vai abrir as portas. Verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Olha aí, exatamente o que ele falou no início, né? Por causa da vossa cooperação do Evangelho. Essa palavra cooperação é koinonia. Então, por causa da vossa unidade no Evangelho, trabalhando juntos nessa unidade, Deus vai aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Por causa da vossa unidade, trabalhando juntos na causa do Evangelho. Ele ressalta isso aqui no verso 27, né? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, cooperadores do Evangelho. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Cuidado, queridos, com o espírito de intimidação. Satanás ele vai tentar te frear com o espírito de intimidação. E ele vai usar pessoas até que você ama, pessoas próximas, para poder te intimidar, para que você não prossiga em defender esse Evangelho. Amém? Então, em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, na verdade é para vós outros prova evidente de salvação. Amém? E isto da parte de Deus, aleluia. Porque, olha só como é necessária a perseguição. Verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu combate. Então eles viram os combates que o apóstolo Paulo sofreu, das perseguições, das lutas, das tribulações que o apóstolo Paulo sofreu por amor a Cristo. E o apóstolo Paulo falou, então, vos foi concedida não somente a graça de crer em Cristo Jesus, mas também de padecer com Ele, padecer por Ele. Queridos, o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo, quando recebeu um espinho na carne, ele clamou a Deus 3 vezes. E Jesus falou o que para ele? A minha graça, Paulo, te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Prensados para produzir azeite. Se você não assistiu esse vídeo, ele é recente aqui no canal. Escreve meu nome e bota lá. Prensados para produzir azeite. Nós só vamos produzir o poder de Deus. Não nós por nós mesmos, né? Cristo em nós que nos faz produzir o seu poder. Somente sendo prensados. O azeite ele só é derramado quando ele é prensado. Quando a azeitona é prensada, o azeite flui. Jesus falou, né, em João 16:33, no mundo tereis aflições. Essa palavra aflições é prensa. Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então os irmãos viram as prisões, as perseguições, o que o apóstolo Paulo sofreu. E eles se alegravam nessas perseguições de Paulo. Por quê? Porque é necessário não somente crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. O apóstolo Paulo falou isso em Atos 14, quando ele tinha sido apedrejado, tido como morto. No dia seguinte, ao invés dos irmãos irem consolar Paulo, Paulo que foi fortalecer os irmãos, todo quebrado. E ele falou para os irmãos, fortalecendo os ânimos dos irmãos, importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. Então muitos falam, não, a igreja não tem que ser quebrada, não tem que ser machucada.
Não. Que isso? A igreja sendo perseguida, maltratada, quebrada? Não, nós vamos sair daqui da terra antes da grande tribulação. A igreja quebrada é uma honra para Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele teve uma visão e ele viu Jesus Cristo, queridos, se levantando do trono para poder honrá-lo. É uma honra padecer por Cristo. Amém, queridos? Finalizamos aqui o capítulo 1 de Filipenses. Quantas verdades, quanta sabedoria nós pudemos extrair desse primeiro capítulo. E vem mais por aí. Filipenses é tremendo. Tem mais 3 capítulos para meditarmos. Amém, queridos? Habite ricamente em todos nós a palavra de Cristo Jesus. E vamos avançando em Cristo Jesus. Amém? Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.